Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, este quarto domingo de Quaresma é um domingo muito especial da liturgia. Aproxima-se a Páscoa, já está até bem perto. A Mãe Igreja hoje nos permite celebrar com um pouco mais de festividade, amenizando um tanto o rigor que a Quaresma nos impõe. A Páscoa é o motivo desta nossa esperança renovada. Aproximamo-nos dela, aproximamo-nos da grande e definitiva Páscoa, aquele encontro com o Senhor. Mas lembremos que lá no início da Quaresma, tínhamos 3 exercícios importantes para realizar: a oração, o jejum e o amor, doação, caridade. Estes exercícios devem nos acompanhar todos os dias, inclusive no dia de hoje. No outro domingo, meditávamos sobre a importância do exame de consciência, reconhecermos de fato nossos pecados, nossas faltas contra Deus, a ação do mal em nossa história e nossa adesão a Ele. Pecado, aquele mal que se faz, o bem que se deixa de fazer, tanto mais grave quanto mais intrínseco ao nosso estado de vida este bem é. Mas também a revolta, a negação, aquela vocação que Deus nos deu ao nos criar, aquela vontade salvífica e própria que o Senhor infundiu em nós, no plano de vida que nos deu. Este bem que é próprio nosso, esta obra que só nós podemos realizar, é própria e intransferível. Não se pode revoltar-se contra ela, nem negligenciá-la, nem adiá-la, mas é preciso entregar-se a esse plano de amor da divina paternidade e nele encontrar a felicidade. Uma vez dizia a um menino que ia para o seminário: "Que pensa?" E ele respondeu: "Não sei se quero ir para o seminário." "Bem, o que tu quer é importante. O que Deus quer é fundamental. Aprende a outra parte e te conforma com a primeira." Acho que funcionou. Ele já é padre. Bem, isto para todas as vocações, para todo aquele plano de amor que Deus traçou em nossa vida. Negligenciá-lo, revoltar-se contra ele, também é pecado. E a consciência aberta pela luz divina nos faz reconhecer estas realidades. Domingo passado, a Sagrada Liturgia reconhecer que Cristo, nosso Senhor, é o único Salvador. Não existe outro. Só Ele pode nos abrir o céu. Somente Cristo é a verdadeira religião que nos leva ao reino do céu, que nos abre as portas da eternidade. Insubstituível, incomparável com qualquer um outro. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente por Ele se vai ao Pai. Hoje, Jesus nosso Senhor se revela como este Salvador que tem poder para realizar o que promete. Tem poder sobre o criado e mais ainda. Porém, nos chamando a ser seus discípulos, nos dá da sua graça e de suas consolações. Nos garante que sua promessa não nos trará nenhuma forma de frustração no fim último dela mesma, mas se realizará plenamente. Porém, nos põe à prova. Nos pergunta. Em Filipe, hoje, todos nós somos indagados por Cristo nosso Senhor, diante de algo que a lógica humana torna-se impossível de se fazer. Cristo foi vendido por 30 moedas. Hoje,
você precisaria de 200 para dar um bocadinho de pão a cada um. Muito maior. Filipe coloca isto como uma barreira, como algo que não se pode, pois é imensa quantia, e é claro que não o tem. Filipe, na sua aprovação, quase sucumbe, mas é André quem lhe vem em socorro com plena caridade. Ah, queridos fiéis, como é importante para nós a Mãe Igreja, a comunhão dos santos, este vínculo espiritual que o Senhor nos dá no Santo Batismo, nos configura a si e nos une uns aos outros. Já nos diz o apóstolo São Paulo, suportai-vos uns aos outros. Talvez no sentido da paciência para alguns, mas no sentido da mútua ajuda para todos. Um católico não pode viver sozinho. É preciso existir uma verdadeira igreja. A eclésia, a assembleia convocada pelo Senhor mesmo, é ela que nos garante nas provações o justo sustento, que nos compensa nas debilidades, que supre as fragilidades e aonde nossas virtudes, nossos dons podem encontrar o justo lugar para florescer e crescer. Hoje, o dom de André socorre Filipe. Eis aqui um menino com 5 pães e 2 peixinhos. O próprio apóstolo que propõe o caminho para o milagre da multiplicação indaga agora Cristo. Que é isto para tanta gente? De fato, queridos fiéis, sem a ação de Deus não existe parâmetro humano capaz de suprir a necessidade. Tudo termina na debilidade. Não é a soma das forças que garante, é o influxo da graça que pode ser nossa verdadeira e única garantia. Que é isto para tanta gente? Olhemos, queridos fiéis, e vemos que ainda hoje na Sagrada Liturgia os meninos continuam trazendo a Cristo os seus pães. Em cada missa, o acólito ou coroinha, o menino que serve o altar, apresenta hoje aos levitas, e os levitas a Cristo, o pão. Não mais para uma multiplicação que sana a fome do estômago apenas, mas aquela que sana a fome da alma. Não um alimento que entra no corpo e depois se vai, mas aquele que nos configura Cristo, seu corpo mesmo, seu sangue mesmo, na oferta do santo altar. Isto o Senhor nos garante por sua própria autoridade, nos dá por seu poder e nós os recebemos com gratidão. Eles nos sustentam para a vida eterna. Queridos fiéis, as provações se manifestam não só pelos lábios de Cristo, mas pelas condições que o Senhor nos dá a viver. Quando nos tornamos católicos de verdade, quando as palavras da santa profissão de fé, do santo credo, que vamos dizer após esta homilia, ecoam em nossa consciência e têm verdadeiro sentido, quando não são coisas passageiras, que podem ser de outro modo, mas as recebemos como verdade revelada e fundamento mesmo de tudo o que cremos, professamos e vivemos. Quando deixamos de ser aqueles católicos relativistas, concórdeis com a mundaneidade, as provações se multiplicam na nossa vida. E se multiplicam bastante. Filipe é provado, eu e tu também seremos provados. Quando aprendemos que a verdade não é relativa, mas ontológica e de origem divina, mudam as formas de relacionamento dela.
com os amigos, com os conhecidos, com os ambientes sociais. Não são em todos que a nossa opinião se torna relevante. Para um relativista, para alguém que diz assim, não, também, pode ser que seja, pode ser que não, Deus sabe. Sempre tem-se portas abertas. Para aqueles que dizem, isto não está certo, porque Cristo disse que não está certo. Isto não é verdade, pois é claramente mentira. As portas se fecham, as perseguições aumentam, o sofrimento entra em nossa vida e já não somos gente bem-vinda em todo lugar. Ah, como isto é real! Não precisa ir muito longe. Esses tempos, atendia uma professora que era muito benquista em sua escola, até o dia que ela chegou mais cedo e ficou no carro e aproveitou o tempo antes de começar o seu expediente e rezou o terço, colocando seu rosário em ordem. Passou o diretor da escola, a viu rezando o terço. Daquele dia em diante, sua vida profissional tornou-se um grande tormento. Tudo que pôde fazer para lhe prejudicar, o fez. Coisas comuns, como ajuda entre amigos professores, desapareceram. Gentilezas de momentos de emergência não existiram mais. Uma vez disse, vou chegar atrasada, porque meu filho teve um problema quando fui sair. Se não chegar na hora, receberá advertência. Outra vez disse, preciso de uma substituição neste dia, pois tenho uma coisa importante a fazer, ninguém te substituirá. Se não pode dar conta de suas obrigações, peça exoneração. Quando a palavra de Cristo funda a nossa vida e a verdade se torna ontológica, tudo se transforma. Todo mundo gosta de um católico meia-boca. Todos odeiam, detestam e querem longe um católico que coloque Cristo como medida do seu sim e do seu não. Que nos diz isso na liturgia de hoje? Alegrai-vos, exultai de alegria, nós que sofremos com duro trabalho. De fato, queridos fiéis, a liturgia não nos fala de uma alegria mundana, de pompas, pois estas renunciaremos novamente na próxima vigília pascal. Sabemos que as pompas vêm de Satanás e não servem a um cristão. Cristo mesmo hoje foge da honraria de ser rei, porque não é este o plano de Deus para a sua vida. Seu reinado é o lenho da cruz. Não é o reinado temporal, não são as alegrias temporais, não são os prazeres mundanos que trazem a verdadeira alegria ao cristão, mas o influxo da graça na alma e a esperança benfazeja que o Senhor nos dá. É Ele mesmo nossa alegria. Alegrai-vos, exultai de alegria, Jerusalém. Os filhos da escrava sempre perseguirão os filhos da livre. E isto para nós não é motivo de tristeza, mas de alegria no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.